Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo aqui é para tirar algumas dúvidas que possam surgir quanto à utilização e o porquê e qual a diferença entre desvio amostral, desvio padrão da população e desvio padrão da amostra, tá? Qual que é a grande diferença entre ele? Bom, se vocês se lembrarem, talvez ano passado, vocês quando viram estatística 1, a fórmula do desvio padrão é a variância dividido por N. Mais do desvio padrão amostral é da variância, da mesma variância, dividido por N menos 1. Então aqui tem esse menos 1 aí na frente. Então, o que acontece? A variância, como vai dividir por um número menor, o desvio padrão amostral da amostra é sempre maior do que o desvio padrão da população, tá? Então, quando eu tenho os mesmos dados, né, mas é uma população inteira, o desvio padrão pode dar um pouquinho menor no padrão da população, porque o número que você divide é maior. E quanto maior o número que você divide, maior o valor. Bom, e por que eu vou mostrar isso, tá? Então, olha só. Então, vai ter que fazer todo aquele cálculo de novo. Vamos aprender a usar a calculadora. No exercício 5, né, que eu coloco para vocês, eu passo alguns valores e peço para vocês determinarem o intervalo de confiança. Bom, vamos imaginar que essa aqui é a nossa amostra 1, vamos chamar aqui de N, né? N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e N8. Então, para se calcular a média, soma todo mundo, divide por 8. Para calcular o desvio padrão, também a gente poderia usar toda aquela fórmula que vocês já estão acostumados. Mas, né, nós vamos aprender a usar a calculadora, tá? Então, a maioria de vocês, né, possui uma calculadora parecida com essa, né, que é a nossa HP. HP não, essa é a Cássio, desculpa, né? E essa Cássio aqui, ela tem algumas funções estatística, tá? Que podem facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem o que vai ser feito para vocês habilitarem essas opções estatísticas dela. Primeira coisa, tá? Para você habilitar a função estatística, você vai apertar Shift, Mod, desculpa, não precisava do Shift não, tá? Volta aqui, Mod, e aqui você tem Comp SD e Reg. Essa função SD é a função estatística, tá? Então, aperte o número 2 para ligar ela. Se vocês observarem, né, ela vai estar agora aqui em cima da tela, ligada à função SD. Isso quer dizer que está ligado à função estatística. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer para usar essa função estatística, né? Então, por exemplo, eu tenho esses valores que a gente está fazendo o exercício aqui e eu quero tirar a média. Eu quero, na verdade, calcular a média, desvio padrão e desvio amostral dela, tá? Então, vamos lá calcular média, desvio padrão e desvio padrão amostral. Como é que eu vou fazer isso utilizando essa calculadora aqui? Bem simples, bem tranquilo, tá? A partir do momento que está ligado a função SD, a gente só vai ter certeza que tudo isso está limpo, tá? Caso você já tenha usado antes. Então você pode vir aqui em Shift, Clear, tá? Escolhe a opção 1 ou 3, tanto faz, tá? Eu vou escolher a primeira opção. Ele tem, ó, Static Clear, sim, função estatística limpa, ok. Bom, está limpo já então a nossa função estatística, ou seja, não tem nenhum dados armazenado na memória dela. E agora o que eu vou fazer? Para cada item desse daqui, eu vou jogar na memória, né? Então como é que eu faço isso? Só digitar 5, memória mais, aparece aqui N1. Agora, 5.1, memória mais. 5.3, memória mais. E vai aparecendo aqui o N, ou seja, quantos elementos você já jogou. 5.5, memória mais. 5.6, memória mais. 5.9, memória mais. 6, memória mais. 6.3, memória mais. 8, isso quer dizer que eu já joguei 8 elementos na memória. Igual. Perfeito. Deixa aí os meus números aí na calculadora.
Já joguei. Como é que eu vou calcular a média agora? Vocês vão usar a opção aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui, né? Vocês vão precisar usar Shift e escolher o número 1. Aqui ele dá para você algumas opções, tá? Somatório de x ao quadrado, somatório de x ou n. Vamos apertar no número 3, ó. Igual. N quer dizer que você fez 8 elementos ali, tá? Vamos de novo, Shift 1. Se eu apertar o número 2, Enter, somatório de x, ou seja, somando todos aqueles valores vai dar 44,7. Shift 1, igual. Somatória ao quadrado, né? Então, para a gente poder depois tirar a variância. Agora, o que mais interessa para a gente? Shift 2. Primeiro item, média, 1, igual. Então, a média desses valores foi de 5,5875. Agora, desvio padrão, Shift 2. Vou escolher o número 2, igual. 0,42. Então, aqui eu tenho um desvio padrão de 0,4255. E vamos lá de novo. Shift 2, 3. Igual. 0,4549. Pronto, pessoal. Já estamos resolvidos o nosso problema com desvio com média, desvio padrão populacional e desvio padrão amostral, certo? Direto na calculadora. Se vocês forem fazer depois outro cálculo, antes de fazer a média de novo, tem que fazer Shift, Mod, número 1, para você limpar Static Clear, igual. Ou seja, tem que limpar o modo estatístico de novo, senão ele vai usar os números que você já usou e vai continuar somando a média deles, certo? Então, daí, feito isso, né, daí ficou bem tranquilo de continuar resolvendo esse exercício. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos resolver esse exercício inteiro. Então, né, agora o que pedia nesse exercício aqui? Ele pedia para um intervalo, ele pede um intervalo de confiança, né, para 90% de confiança, né? Então ele quer 1 menos alfa igual a 0,10. Aqui então a gente vai ter que procurar lá na tabela lá. Qual tabela? A tabela T, né? E qual o valor que eu vou procurar lá? Como aqui tem o 8, 8 menos 1, certo? Então eu vou procurar lá no T igual a 7, né? E na opção, vamos lá, T igual a 7 e opção bilateral de 0,10. Então daí a gente vai chegar no valor, deixa eu pegar aqui na tabela, vocês procuram lá o mesmo valor, né? T igual a 7, que vai dar o valor de 1,895. Esse valor sai da tabela T Student, tá? Bom, feito isso agora ficou bem mais tranquilo da gente terminar de resolver o nosso exercício, né? Então a primeira coisa é fazer o levantamento das informações. A gente já tem tanto a média, a gente já tem o desvio padrão amostral, não o populacional. Tá? Por que para a gente não é o populacional? Tá? Porque nesse caso a gente só tem o desvio padrão da amostra que a gente acabou de calculando. A não ser que essa fosse toda a população. Como não é toda a população, a gente vai usar desvio padrão amostral. Bom, feito isso então, é só ver qual fórmula a gente vai aplicar. Nesse caso, né, a gente vai aplicar o quê? Né? Olhando lá aquele resuminho de fórmulas que eu passei para vocês, né, o nosso intervalo de confiança
vai ser igual a x, média, mais ou menos, né, t vezes, né, desvio padrão dividido por n, tá ok? Então, nosso intervalo de confiança vai ser a nossa média, que a gente achou já. Vamos trabalhar aqui com 3 casas decimais, está de bom tamanho, né? Trabalhar com 3 casas decimais. Então, vai dar aqui, né, 5,588, que é usando arredondamento aqui, né, que vai para 8. Daí eu tenho a média, né, mais ou menos, o t, que a gente acabou de achar, 1,895. O desvio padrão, que também a gente vai usar 3 casas, então 0,455, dividido por raiz quadrada de n. n é o 8, é o tamanho da amostra, quantas amostras eu tenho. Agora ficou tranquilo. Resolve essa parte do cálculo. 1,895 vezes 0,455 dividido por raiz quadrada de 8. Então, vou ter aqui 0,3048. Né? Se for arredondar aqui, 0,345. Então, meu intervalo de confiança, isso daqui mais, isso daqui menos. Vamos fazer menos primeiro, né? Então, eu vou ter aqui 5,588 menos 0,305. Então, vai ter aqui 5,283. 5, vamos pegar aqui, 5,588 mais 0,305, 5,893. Então, isso significa que nosso intervalo de confiança está entre, ou seja, a média populacional, ela vai estar entre, com 95% de confiança, ou aliás, com 90% de confiança, ela vai estar entre 5,283 e 5,893. Tá? Pessoal, qualquer diferencinha na terceira casa decimal, né, pode ser diferença do arredondamento do número de casas que vocês usem, tá? Isso sem problema nenhum. Pessoal, espero que isso tenha ajudado vocês e até a próxima.